Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é a tia Vanessa e eu estou passando aqui para contar uma história para vocês. Uma história muito linda e que eu acredito que vai falar muito ao coraçãozinho de vocês. Essa história é do nosso amiguinho Marcinelo, do livro de Max Lucado. Marcinelo era um menino muito especial que vivia lá na aldeia dos Chulingos. Sim, na aldeia dos Chulingos. Os Chulingos eram bonecos feitos de madeira, criados por Eli. Eli é quem tinha criado todos os Chulingos. E aqueles Chulingos eram muito especial. Apesar de serem bem diferentes uns dos outros, todos eles tinham sido criados por Eli. E lá na aldeia dos Chulingos, cada chulingo carregava uma caixinha nas mãos. Todo chulingo tinha uma caixinha. E por onde eles iam, eles carregavam aquela caixinha. E dentro daquela caixinha, o que será que tinha? Vamos ver? Cada caixinha daquela tinha bolas e estrelas. E aqueles chulingos ficavam o dia inteiro colocando bolas e estrelas uns nos outros. Tinha chulingo que a sua madeira era bem lisinha, era toda envernizada, era sem defeito. E aquele chulingo ganhava muitas estrelas. Mas tinha chulingo que tinha muitas rachaduras em sua madeira. Tinha a madeira meia áspera. Aquele chulingo ganhava bolas cinzas. E Marcinelo vivia ali no meio daqueles chulingos. Marcinelo tentava fazer tudo certo, mas ele era um pouco desastrado. E todas as vezes que ele tentava acertar, acabava dando errado. E para os chulingos, aqueles que sabiam fazer tudo bem feito, que cantavam muito bem, que pulavam corda muito bem, que só tiravam nota 10 na escola, esses chulingos sempre mereciam as estrelas. Mas aqueles chulingos que não conseguiam fazer nada direito, sempre ganhavam bolas cinzas. E Marcinelo, por onde ele passava, ele sempre ganhava bolas cinzas. E todo mundo falava para ele: você não é um bom chulingo, você é um péssimo chulingo. E Marcinelo um dia decidiu provar para aquelas pessoas que ele era um bom chulingo. E ele disse: eu vou preparar uma maratona de corrida. E quando eu ganhar essa corrida, eles vão ver que eu sou um bom chulingo e vão me dar muitas estrelas. E Marcinelo preparou tudo e acordou bem cedo e foi para a corrida. Quando ele tentou correr, ele tropeçou e caiu e machucou. E aqueles chulingos começaram a rir dele e disse: realmente, acabamos de crer que você é um péssimo chulingo. E você merece muitas, muitas, muitas bolas cinzas. E colocaram ainda mais bolas cinzas em Marcinelo. Marcinelo ficou muito triste, chateado e voltou para sua casa. E sentou na sua cama e disse: realmente, eu sou um péssimo chulingo. Eu não consigo fazer nada direito. Nada para mim dá certo. Eu sou um péssimo chulingo. E Marcinelo olhou de sua janela quando ele deparou com aqueles chulingos o dia inteiro colocando bolas e estrelas uns nos outros. E ele pensou consigo: isso não é legal. Eu não gosto disso. No outro dia de manhã, Marcinelo saiu de casa e foi passear. Quando ele encontrou uma menina. Essa menina se chamava Lúcia. E Marcinelo encontrou Lúcia e ele ficou admirando ela. E ele perguntou para ela, dizendo: você não tem nem bolas e nem estrelas? Por que você não tem nenhuma marca? E Lúcia respondeu para Marcinelo, dizendo: sabe por que eu não tenho nenhuma marca? Porque todos os dias eu vou lá no alto da montanha visitar Eli. Eli? Mas quem é Eli? Eu não conheço nenhum Eli.
Ah, Marcinelo, Eli é o nosso Criador. Foi aquele que nos criou. Você não o conhece? Você deveria o conhecer, porque a partir do momento que você o conhecer, você vai perceber que você também não precisa carregar nem bolas e nem estrelas. E Marcinelo perguntou para Lúcia: será que ele vai querer me ver? Eu todo cheio de marcas, eu sou um péssimo chulingo, será que ele vai querer me ver? E Lúcia respondeu: com certeza, ele está te esperando. E Marcinelo levantou no outro dia de manhãzinha e pensou: será que eu vou até Eli? Será que eu não vou? O que eu faço? Ah, eu vou lá. Vou lá ver o que ele me fala. E ele subiu a montanha, aquela estrada tão difícil, tão cheia de pedras, mas ele foi. E quando ele chegou lá, ele viu que tudo era muito grande, tudo era muito arrumado. E ele pensou: eu acho que ele não vai me querer me ver aqui. Eu acho melhor ir embora. Quando ele ia voltando para trás, ele ouviu uma voz que dizia: ei, Marcinelo, eu estava te esperando. E ele disse: você sabe o meu nome? Como que você sabe o meu nome? Você me conhece? E ele disse: claro, Marcinelo, eu te conheço. Foi eu que te criei. Foi eu que te formei. Eu te fiz. Por isso que eu te conheço. E Marcinelo disse: olha, Lúcia me falou de você, por isso eu vim aqui. E ele disse: sim, eu estava te esperando. E eu percebo que você está com muitas marcas ruins. E Marcinelo, preocupado, disse: olha, eu juro que eu tentei não ganhá-las, essas marcas. Eu juro que eu tentei não ser um péssimo chulingo. Eu tentei muito ser um bom chulingo, mas sempre que eu tentava fazer certo, acabava que dava errado e eu ganhava ainda mais marcas. E Eli disse para Marcinelo: ah, Marcinelo, não se preocupe com essas marcas. Eu não me importo com elas. Não? Você não se importa nem com bolas e nem com estrelas? Não, eu não me importo. Isso é coisa dos chulingos. Eu te criei, Marcinelo, e eu sei que você é muito especial, porque eu te fiz especial. Independente se te dão bolas, estrelas, não importa. Para mim, independente das marcas que colocaram em você, você é muito especial. E eu te amo e eu estava esperando por você. E Marcinelo disse: mas por que Lúcia não tem nenhuma marca? E ele respondeu para Marcinelo: sabe por quê? Porque todas as manhãs ela vem me visitar. E ela compreendeu e entendeu que o que importa é o que eu penso dela. Que eu criei ela, eu fiz ela muito especial. E é por isso que as marcas não pregam nela. Olha, Marcinelo, a partir do momento que você começar a me conhecer e compreender o amor que eu tenho por você, e entender que eu te fiz de uma forma muito especial, essas marcas também não significarão mais nada para você. Elas não importarão mais nada para você, porque você entenderá o lugar que você tem no meu coração, porque eu te fiz especial. E Marcinelo olhou para ele e disse: mas como eu vou me livrar dessas marcas? E ele respondeu para Marcinelo: olha, vem aqui todas as manhãs. Todas as manhãs. Vai ser um processo um pouco distante, um pouco longo, mas logo, logo você vai estar livre de todas essas marcas. Mas todas as manhãs eu vou te esperar aqui, porque quando você vier até mim e compreender quem eu sou e a maneira em que eu te criei, nenhuma marca significará mais nada para você. E Marcinelo desceu da cadeira, despediu de Eli e foi embora. Quando ele estava saindo, Marcinelo pensou: olha, eu acho que eu sou especial para ele. Ele disse que eu sou especial. Ele disse que ele me ama.
e que eu sou valoroso para ele. Isso é muito legal. Quando Marcinelo disse e pensou dessa forma, naquele mesmo momento caiu 2 bolas cinzas do seu corpo. E Marcinelo olhou e disse: olha, 2 marcas já caíram. Que legal! Amanhã eu vou voltar aqui, porque eu quero me livrar de todas essas marcas. E nenhuma delas vão ficar no meu corpo. Porque eu preciso ocupar o lugar no coração daquele que me criou. Eu preciso entender quem eu sou no coração de Eli. E nenhuma dessas marcas significará mais nada para mim. E Marcinelo foi embora, mas ele aprendeu que o caminho para se livrar daquelas marcas era perto de Eli, o seu Criador. Que nessa tarde, que nessa manhã, que nesta noite, no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, você venha compreender que você ocupa um lugar muito especial no coração de Deus e que não importa quantas marcas as pessoas colocaram em você, o seu Criador, aquele que te fez, ele quer tirar, ele quer limpar todas as marcas. E ele diz para você que ele te fez de uma forma especial. Ele te criou de uma forma especial e ele te ama e você é muito importante para ele. Um beijo, fique com Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, curte, compartilhe com alguém e que Deus te abençoe.